Salve, salve nação! Começando mais um vídeo aqui no Canto Rubro-Negro, saindo 6 da manhã. Para quem não me conhece, eu sou Leonardo Santiago. Vou reagir à coletiva de Carpini. Tomei alguns spoilers, falaram que ele já falou que Mateuzinho e Daniel Júnior não jogam juntos, que ele não colocou Camutanga de titular por opção. Eu vou falar sobre isso, que eu quero ouvir exatamente o que ele falou com relação a isso, e vou comentar aqui a coletiva de Thiago Carpini. Primeira coletiva pós-jogo, após Vitória 1, Botafogo 2, 8 jogos sem ganhar, desclassificado na Copa do Brasil. Vamos ver o que o nosso treinador tem a dizer. Se você puder, pelo trabalho aqui do Canto, que segue já há 3 anos, toca aí no like, se você puder, toca no gostei. Se você puder também, vire membro para fortalecer o canal. E se você puder também e não for inscrito ainda, a gente só falta 15 para bater 65.600. Seu apoio é sempre fundamental. Vamos lá. Quero ver o que Carpini tem a dizer, justificar as suas escolhas que, para mim, foram equivocadas em determinados momentos. Não que ele seja o maior culpado, não vou queimar ele por causa de um jogo, mas ele errou em alguns pontos. Vamos lá? Primeiro, de qualquer forma, parabenizar, não sei se é ao Vitória, não sei se é da equipe de Carpini, mas acho que deve ser de fato do clube, com relação a ter um intérprete de Libras na coletiva. Importante, vamos lá. Globo Esporte. O Vitória hoje tem 6% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Agora vocês têm um pouco mais de uma semana para esse jogo, focar contra o Atlético Goianiense no próximo sábado aqui no Barradão. O que tirar de positivo desse jogo de hoje contra o Botafogo, visando o Atlético Goianiense? Bom, boa noite. Realmente é um início muito ruim, em relação à pontuação, às pretensões de todos, do Vitória, internamente e externamente, todos nós. Mas é o que nós temos, é o desafio. Nós sabíamos que seria e será uma dificuldade grande. Um campeonato de retomada, de recuperação. Esse é o campeonato do Vitória dentro do Brasileirão da Série A. Pontos positivos, eu acho que esse período de 5 dias que eu tive foi ainda muito curto, uma primeira partida, mas eu conheci um pouco mais das características individuais de alguns atletas. Ainda não temos todos os atletas à disposição, gostaríamos já de poder estar convivendo mais com jogadores que ainda estão no departamento médico, em transição. Os pontos positivos, acho que foi a competitividade. Acho que 25, 30 minutos do início de jogo nós tomamos a iniciativa, nós somos superiores a um adversário que talvez seja um dos melhores elencos do Brasil, quase ganhou um título ano passado, está numa Libertadores, então a gente sabe que a dificuldade era grande. Trabalhamos em cima desse jogo de transição, e eu falei isso no pré-jogo, que encontrar o equilíbrio entre tomar as iniciativas e não dar para o adversário o que ele tem de melhor, que é esse contra-ataque. Nós sofremos por 2 vezes assim, onde sofremos o gol, em outras situações não, mas até os 25, 30 minutos acho que foi uma partida bem controlada. Então, tirar de proveito a competitividade desses atletas. Tivemos ali, nos primeiros 25 minutos, 3 ou 4 chances reais de gol. Verdade. Foram os melhores 25 minutos iniciais do Vitória em muito tempo, em alguns meses, inclusive. E a gente precisa caprichar um pouquinho mais, precisamos ser mais efetivos. Talvez isso tenha uma relação com a confiança, com o momento que se encontra o elenco. Então a gente precisa dar o suporte, dar o carinho, cobrar, treinar e saber o equilíbrio também de não perder completamente o atleta, e saber que esse é o grupo que vai dar uma resposta para o Vitória. Claro que a gente vai detectando algumas situações que a gente possa, na janela, melhorar, e eu acho que isso vai ser muito importante. É um trabalho muito árduo, muito difícil, que vai precisar acontecer. Mas a reação... Já falou de reforço e sem que ninguém perguntasse, primeiro ponto. Conseguiu um gol mesmo tomando 2-0 no placar. A gente teve uma chance com o Daniel logo no início, que poderia ter empatado o jogo. Depois tomamos o gol, a gente se desorganizou um pouquinho no momento do segundo gol. Depois conseguimos retomar o controle da partida. Tivemos chances ali depois com o Osvaldo, o próprio gol do Daniel. E terminamos ali de uma maneira muito corajosa em cima do adversário. Então... Aí é obrigação, irmão? Tava 3-1 no agregado e não fez o abafa que deveria ter feito. Demorou de conseguir abafar, e olhe lá se a gente pode chamar aquela reta final de abafa. Então, como você me perguntou, os pontos positivos são esses. Não que eu queira só exaltar o que foi positivo. Teve muita coisa que a gente vai ter muito trabalho para melhorar, muitos erros individuais. Eu acho que coletivamente talvez os ajustes funcionarem em vários momentos um pouco mais.
Boa noite, Carpini. Primeiramente, parabenizar o Vitória pela ação de intérprete de Libras. Meu nome é Donato, do Arena Rubro-Negro. Queria fazer 2 perguntas, se não for problema, uma só. Zeca é um atleta que vem de uma Série B com altos e baixos, e a torcida já tem noção das suas qualidades e deficiências técnicas. Esse jogo, mais uma vez, ele não foi bem no olhar da torcida e saiu vaiado. Como é a postura de Carpini para tentar, de uma certa forma, ajustar o psicológico não só do atleta, mas também do grupo, já que são 8 jogos sem vitória, e em um cenário onde o Barradão, que antigamente era o triunfo do Vitória, hoje também não vem fazendo essa diferença. Zeca foi substituído, extremamente vaiado. A gente vai falar sobre isso. Hoje tem CantoCast, tá? 19 horas. Zeca nem de longe foi o maior culpado pelos 2 gols. Não estou dizendo que Zeca fez um bom jogo, não estou dizendo que Zeca é o titular da lateral direita, não estou dizendo que em outros momentos Zeca não comprometeu. Não estou falando isso, por favor, não me entendam errado. Mas o primeiro gol é uma bola que Zeca realmente força no meio. Mateuzinho erra o domínio, erra o passe. Janderson demora de recompor. Zeca tenta correr atrás. Wagner Leonardo não corta e PK deixa a bola passar. E o segundo gol, Zeca estava por dentro, construindo com Oswaldo aberto, coisa que a gente já vê há 1 ano e 4 meses nessa dinâmica de jogo, nas triangulações. Muitas vezes Zeca vem mais por dentro. Oswaldo perde a bola num drible besta que ele acaba errando, a bola longa entra nas costas de Zeca, o que é natural, ele estava construindo o jogo. E aí a gente tem Bruno Vini, que faz que vai e não vai. Ele vai até o meio do caminho e volta, e nessa que ele volta ele acaba escorregando e Júnior Santos acaba fazendo gol. Repito, você tá passando pano pra Zeca, tá defendendo. Não estou dizendo que Zeca é meu titular, não estou dizendo que Zeca não tem que sair do time, não estou dizendo que Zeca não tem que comer banco, por favor, não me entenda errado, não estou dizendo que Zeca não comprometeu. Contra o São Paulo ele errou nos 3 gols, é verdade, contra o Cruzeiro ele errou em mais 1, é verdade, mas esses 2 gols contra o Botafogo não foi só Zeca não. E aí o Barradão tem que tirar alguém para Cristo, porque já não aguenta Zeca há muito tempo. Isso é verdade. Entendo a indignação. Existe motivo sim para essa indignação. Mas especificamente no jogo contra o Botafogo, não foi só ele que errou. Mas vamos lá, vamos ver o que o Carpini tem a dizer. Mas a gente vai trabalhar para que o Barradão volte a ser o nosso triunfo, né? O nosso torcedor hoje, mesmo no momento de dificuldade, compareceu em grande número, nos apoiou, cantou. Gostaríamos de ter dado uma resposta diferente, infelizmente não aconteceu, mas vamos seguir trabalhando, ajustando, melhorando. Em relação ao Zeca, falar de atletas de maneira individual não é muito meu hábito, até porque eu não sou de transferir responsabilidade, assumimos tudo junto. Se eu tento ser o mais justo e coerente possível nas minhas escolhas, por mais que o atleta possa não viver um bom momento internamente no clube, eu tenho que primeiro dar o direito de nós nos conhecermos. Foi o primeiro jogo, 5 dias de treinamento, e nós temos mais 2 possibilidades, né? O Raul e o Lepo, os 2 estão entregues ao departamento médico. Então, se eu começo o jogo improvisando e não usando o Zeca, eu acho que amanhã a gente tem que rescindir e mandar o Zeca embora. E o meu papel é tentar recuperar o Zeca, ajudar, é autoestima, é confiança. Talvez em alguns momentos seja o momento de sair um pouquinho de cena, e no momento melhor ele voltar. É um cara importante, foi referência para o Vitória o ano passado. E a gente não pode simplesmente descartar as pessoas assim. Eu preciso pelo menos dar a oportunidade dele apresentar hoje. Se aconteceu e aconteceu, né? Erros, acertos, isso cabe a nós internamente discutir, conversar e não procurar um culpado, né? Seria muito fácil eu transferir a responsabilidade para o Zeca. A responsabilidade do Vitória, é do elenco, é nossa. Precisamos melhorar. E o apoio do torcedor é muito importante para a gente voltar a ter esse fator casa muito forte. Boa resposta. Resposta política, mas uma resposta boa. Boa resposta. Boa noite, Carpini. Eduardo Serra, da Rádio Metrópole e canal Rubro Negro TV. Gostaria que você justificasse a escolha pelo Bruno Vini e não pelo Camutanga, né? O que você observou ali nessa primeira semana de trabalho que fez com que você escolhesse pelo Bruno Vini e não o Camutanga, que vinha sendo titular do time? A partir do momento que existe a troca, né? A gente acaba cada um tendo a sua análise, cada profissional trabalha de uma maneira, né? O Camutanga é um cara importante para o nosso elenco, vai ter as suas oportunidades em outros momentos, mas eu entendi que nesse momento, Em outros momentos, Garbini, você quer me... É sério, bicho? Pelos dias que eu convivi com os 2 atletas, a minha opção era pelo Bruno, e na minha concepção,
não fez uma partida ruim, né? Assim como o Wagner, que acho que é um cara talvez ali do nosso setor incontestável, né? O primeiro tempo realmente não foi ruim, no segundo tempo errou, a gente tomou. Ou seja, o titular dele é Bruno Vini. Até porque dia 1º o Camutanga não pode jogar. Para mim, o primeiro grande erro de avaliação de Carpini já de cara. Não se tira Camutanga do time por outra questão que não seja física, que não seja clínica. Não se tira o melhor jogador em termos de regularidade do Sport Clube Vitória em 2024 por outra questão que não seja questão física. Não se tira. Não estou dizendo que o Vitória ganharia o jogo se tivesse Camutanga. Não, não é isso. Mas não se tira. É muito seguro, muito sólido. Um setor onde nós precisamos também fortalecer, né? São escolhas. Eu estou aqui para isso, esse é o meu papel, né? As minhas opções, a ideia que eu tenho de jogo, os conceitos, aquilo que eu... Até na ideia de jogo e conceito, o Camutanga é superior em todas. Camutanga sai melhor curto, Camutanga tem uma bola longa melhor, Camutanga tem um entrosamento com Wagner, Camutanga tem uma recuperação boa, Camutanga... É bem verdade que de vez em quando dá um vacilo, outro é verdade, mas Camutanga é superior a Bruno Vini hoje, Que dia é hoje? 23 de maio, 4h15 da manhã que eu tô gravando isso aqui. Camutanga é superior em todas as valências e todos os aspectos com relação ao Bruno Vini. O tempo pode mudar isso? Pode, mas hoje é um erro gritante de Thiago Carpini tirar Camutanga para Bruno Vini jogar. Que eu prego, eu entendi que nesse momento, para o jogo de hoje, o Bruno encaixaria melhor que o Camutanga. Carpini, o Vitória começou o jogo de hoje com 3 atacantes, começou marcando em cima, a saída do adversário, o zagueiro saindo na caça quando tinha que sair, tudo dava indícios de que a chave tinha mudado, que o Vitória estava uma nova postura e realmente iniciou com uma nova postura aguerrida, os jogadores lutando bastante, e dos 30 minutos em diante do primeiro tempo, o Vitória parou aquela intensidade que tinha, começou a sofrer bastante. O que é que aconteceu ali naqueles 15 minutos finais do primeiro tempo, Carpini? Olha, isso também eu, no meu ponto de vista, né, respeito outras opiniões, eu acho que vai muito de encontro ao aspecto também emocional. A partir do momento que você faz 20, 30 minutos tão bons, como você falou, e eu tenho a mesma opinião, e o gol não acontece, as coisas tendem a não acontecer, a atmosfera acaba interferindo nas tomadas de decisões, na escolha. Atmosfera de quê, Carpini? A torcida gritou, apoiou o tempo todo, o time estava em cima, o time cansou. Fez 25 minutos de rotação altíssima, faltou qualidade para fazer o gol, o time cansou. Precipitada, isso faz parte, isso é um desafio nosso. Mental que a gente fala desde o Campeonato Baiano, olha só. Dificilmente nós vamos ter 45 minutos de um tempo ou 90 minutos onde o Vitória vai marcar o tempo todo numa linha alta e vai ser superior ao adversário, ainda mais um adversário com a qualidade que tem o Botafogo. Então eu acho que esse equilíbrio que é o nosso desafio. 20, 30 minutos de uma marcação alta, de situações onde nós criamos profundidade, situações para finalizar, o gol não aconteceu. É hora de baixar um pouquinho as linhas, respirar um pouquinho com a bola, controlar mais o jogo, dar um pouquinho a bola para o zagueiro do adversário jogar, direcionar melhor a pressão. Esse equilíbrio durante a partida, eu acho que é isso que o Vitória precisa evoluir, esse amadurecimento. Eu acho que isso também está muito ligado ao aspecto emocional. Nos jogos de Série A, que foi o nível de hoje, é o que nós vamos enfrentar na nossa retomada, a gente não pode o tempo todo marcar alto, nós não vamos suportar isso tecnicamente, fisicamente, nós vamos dar muito campo a um adversário. Então são jogos onde os pequenos detalhes fazem diferença e foi um detalhe, o gol com mais de 40 minutos, um gol bem sem querer, onde a linha estava montada, nós tínhamos 3 homens fazendo encaixe de área e mesmo assim ela acabou passando, bateu no Luiz, ele não finalizou, mas são detalhes talvez de uma fase, isso faz parte, também está no pacote desse processo de desafio e a gente vai seguir trabalhando, potencializando as coisas que a gente entendeu que foram boas. Carpini, boa noite. Eu sei que é apenas uma semana de treinos. 5 dias. 5 dias, que no primeiro dia você apenas acompanhou ali, mas os 5 dias de treino, seu primeiro jogo, você tem falado muito da questão psicológica e de resgatar a confiança do torcedor. Mas na prática, o que é que nesse pouco tempo que você teve já deu para identificar
nesse time do Vitória? Qual setor ali que lhe preocupa mais, o que é que precisa melhorar? Boa. Falando Ele ia falar todos. agora com os zagueiros, acho que foi a pergunta do Vini, né? Eu acho que ali, na parte defensiva, é um setor que nós precisamos buscar alternativas, né? O nosso corredor do lado direito, com uma característica mais parecida também com a do Lepo, para que a gente não fique, ele não vai fazer as 30 e tantas rodadas que faltam, então a gente precisa a gente criar também algumas alternativas, se possível, dentro do setor ofensivo. Características ali parecidas com a do Lepo, porque ele não vai jogar 38. Isso meio que contradiz, de certa forma, o que ele falou sobre Zeca. Porque na hora de dar a referência do que ele quer para o lado direito do time dele, ele usou Lepo como referência e buscar opções semelhantes a Lepo. Não é o caso de Zeca. Não é o caso de Zeca. Dessa parte final, né? Aquele criar situações, mas a gente ter também o nosso atleta com aquela situação mais fresca de quem está chegando agora no processo. Eu não vou usar a palavra capacidade, senão parece que quem está aqui não tem capacidade, e não é isso, tem muita. Mas o capricho, da gente caprichar nessa bola final, criamos situações para isso, a gente precisa ser um pouco mais efetivo. Então, acho que pelo pouco tempo ainda, o pouco convívio com os atletas, eu acho que são situações, setores que nós vamos precisar ajustar e melhorar e buscar situações para... Legal que ele falou setor defensivo, corredor direito e ataque. Ai, meu pai. Metade do time, basicamente. Para evoluir internamente a capacidade que nós já temos. Carpini, boa noite. Marcos Guedes, resenha do Leão. Queria que você avaliasse o Daniel Júnior e se você imagina ele jogando junto com o Mateuzinho em algum momento. Muito boa a entrada do Daniel, né? É um jogador participativo. Eu vejo ainda... Muito boa e muito forte. Ele nitidamente é abaixo fisicamente, de intensidade, de rotação de jogo. Ele, com 15 minutos em campo, estava cansado, agachado, mas tecnicamente, dentro do que a gente tem visto, ele tem se sobressaído. Então, mesmo com todas as minhas pontuações sobre a parte física, tem que jogar ele, Mateuzinho. Talvez ele precise de mais sequência, mais jogos, e até porque você vê que algumas ações ainda ele tá um pouco fazendo força demais ainda para jogar, mas você vê que tem uma capacidade técnica indiscutível, não só fazendo força demais para jogar. Isso aí é um cara que tem qualidade, mas que nitidamente está em baixa rotação, e não acho que é só sequência de jogo, não, acho que é característica. Dito isso, eu vou com o Daniel Júnior e Mateuzinho contra o Atlético Goianiense, sem nem pensar duas vezes. Pelo gol, entrou bem, comprometido, cumprindo a função que nós pedimos, principalmente que eu cobro da parte ofensiva, os comportamentos sem a bola. Para te falar se jogam os dois juntos, eu acho que a gente tem que avaliar um pouquinho mais, viver, conviver, ver algumas situações. Hoje, no primeiro momento, eu digo que não, né? A gente não pode só pensar... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês lembram quando o Condé foi para 3 zagueiros, que ele depois deu entrevista falando que não gostava de jogar com 3 zagueiros? Carpini hoje, 23 de maio, não vê Daniel Júnior e Matheus jogando juntos. Até que ele vai chegar ali na 12ª, 13ª rodada, talvez até dia 12 contra o Juventude, precisando ganhar desesperadamente, com o Daniel já melhor fisicamente, amém, assim espero. E a necessidade, olha o que eu tô falando, a necessidade, pode anotar, registrar, o que você quiser aí, pode fazer. A necessidade vai fazer ele jogar com o Daniel e Mateuzinho. Ou Giamota e Mateuzinho, mas hoje o Daniel tá na frente de Giamota. A necessidade vai fazer ele jogar com o Daniel Júnior, com o Mateuzinho de um lado, com o Ponta do outro e com o Janderson de camisa 9. A necessidade vai fazer... Eu não dou um mês, hoje é 23 de maio, né? Eu não dou um mês, 23 de junho, para isso acontecer, seja titular ou seja durante a partida. Em algum momento, olha o que eu tô falando, dentro de um mês, ó, pode focar a câmera em mim, em um mês. Dentro de um mês, ele muda essa concepção. Eu não tenho a menor dúvida disso. Na parte ofensiva, nós temos que pensar um pouquinho para trás também. Nós estamos jogando hoje uma Série A, com todo o respeito a uma Série B, que foi de onde eu vim também ano passado, mas é uma prateleira de atletas onde que um erro custa muito.
E às vezes na Série B você pode errar um pouquinho mais que não te custa tanto. Então quando você tem Daniel e Mateuzinho, quando você não tiver a bola, é complicado. Então hoje eu não vejo dessa maneira, mas pode ser que por algum momento, alguma circunstância dentro do jogo, talvez sim, talvez não. Sem bola, você vai pro 4-4-2, descansa Daniel e Janderson, ou você tem na segunda linha com 4 Mateuzinho, Dudu Andrade e o ponta do lado direito. Resolvido. Pode ser o Janderson com o Alejandro, e aí descansa Alejandro e Daniel Júnior no 4-4-2 na última linha, tira a linha de passe do zagueiro, e aí você abre o Mateuzinho na segunda linha com 4 pela esquerda, que ele já fez 500 vezes, Dudu, Andrade e Janderson. Possibilidade tem. Tudo bem que o sistema é só o pontapé inicial, tem muita dinâmica de jogo, não vai estar postado no 4-4-2 o tempo inteiro, vai ter transição defensiva, isso é um fato, mas acho que o momento pesa muito. Eu sempre falei aqui que eu nunca vi Daniel Júnior como salvador da pátria, e continuo dizendo, não é um salvador da pátria, tem um exagero muito grande aí, ainda tem. Gostei, entrou bem, perdeu um gol no contexto que estava 1-0, ele poderia ter empatado na sequência de tomar o segundo, ele faz de fato mas um contexto muda um pouco, mas eu gostei dele e daria minutagem para ele contra o Atlético Goianiense. Mas a necessidade vai fazer Carpini se adaptar, eu não tenho dúvida disso, não tenho dúvida. Carpini, Fábio Almeida, Rádio, esse é o seu canal do PH. Claro que Vitória hoje classifica, assim como foi derrotado, não conseguiu a classificação, você não é o culpado, e assim também, se você classificasse o time, também não seria um êxito total, então a gente sabe disso. Mas é o torcedor, independente de coisa, vem acompanhando o time, e são 8 jogos sem vencer. 8 situações que o torcedor sai do Barradão chateado ou assiste o jogo fora de casa chateado com os mesmos problemas. Apesar de você estar chegando agora, que caminhos, né, para que evite esse sangramento desse torcedor que está chateado, que está preocupado, que, apesar de ser 38 rodadas, né, agora são bem menos, 33, e hoje foi uma Copa do Brasil, o torcedor acaba perdendo a esperança, dizer, pô, o time está rebaixado, contratações fracas. Queria que você falasse que caminhos percorrer para minar e até mesmo que você segurasse a sua onda também aqui no clube. Claro. Eu acho importante agora... Primeiro a gente tem que entender o lado do torcedor, e ele tem razão de estar chateado, ele tem razão da cobrança. É um período longo sem vitórias, mas por um outro momento eu tenho que tentar aliviar um pouco esse peso. Nós estamos chegando agora, eu não posso, por mais que a responsabilidade ela é minha sim, eu carrego esse peso, mas a gente tentar aliviar um pouco e que eles não carreguem o que para trás ficou. Que a gente comece a tentar caminhar um novo momento, uma nova história. E eu acho que isso... nós precisamos de uma vitória. Precisamos de uma vitória para reconquistar a autoestima, a confiança. Você citou o jogo da ida também, que foi 1-0 lá, e com certeza se acontecesse a nossa classificação aqui, tem muito do excelente trabalho do Léo e da sua comissão, e principalmente dos atletas. Uma coisa é a gente propor, outra coisa é executar. A aceitação ela tem sido muito boa, mas eu ainda falo muito desse aspecto emocional, porque no próprio jogo do Rio, que eu nem imaginei que eu poderia estar aqui hoje, a gente pudesse estar aqui conversando, o Vitória toma um gol e depois toma mais 2, 3, que foram gols anulados, né? Impedimento e tal, mas foram situações que criaram depois de um gol onde as coisas desorganizaram, e aqui aconteceu a mesma coisa. Não estou criticando o trabalho anterior, nem quem sou eu para falar, ainda mais de um amigo, um colega de profissão, que eu respeito, mas hoje também nós tomamos o segundo gol e desorganizamos de outra maneira. Então isso vai muito da ansiedade de fazer as coisas, e tudo que é demais atrapalha. Eu acho que esse equilíbrio que nós vamos ter que buscar, esse é o nosso desafio, e eu estou muito, muito seguro que as coisas vão acontecer. Eu confio muito, não só naquilo que eu estou disposto a fazer pelo clube, os sacrifícios, os preços que nós vamos ter que pagar, mas pela resposta que os atletas têm me dado diariamente. Eu estou vendo o quanto eles estão incomodados com essa situação. E o torcedor, é difícil eu falar isso, mas nós precisamos remar junto. É um campeonato, 15 pontos nós fizemos 1, então... tirar isso numa Série A é muito difícil, mas com a ajuda do nosso torcedor, acontecendo a primeira vitória, tendo todos os atletas à disposição, buscando alguns reforços na janela que vai se abrir, acho que a gente vai... Segunda vez que ele fala de reforço. Vai conseguir sim, nós vamos trabalhar muito para que isso aconteça. Carpini, boa noite, Luiz Guilherme do BNews. O Vitória chegou agora a 8 jogos sem saber o que é vitória no campeonato e na temporada. Eu queria que você falasse... 8 jogos sem vitória, desculpa, eu só... 8 jogos sem vitória na temporada, seguidos. Desculpa, eu tinha entendido. O Vitória chega agora a 8 jogos seguidos sem vitória na temporada. Tá. Eu queria que você falasse do sistema defensivo do Vitória, o que corrigir mesmo com pouco tempo de trabalho. É isso, são ideias um pouco diferentes, né? Hoje nós vimos um Vitória
marcando um pouco mais alto, tentando tirar a saída qualificada do Botafogo, né? E no momento que você encurta mais a saída do adversário, você dá mais campo para transição, são os riscos que se correm, mas acho que dentro de casa, num jogo de mata como Copa do Brasil, e com o placar já entrando em campo derrotado, não, entrando em campo perdendo por 1-0, a gente precisava arriscar um pouquinho mais, então talvez aconteceram por isso alguns desencaixes. Essa situação de um melhor ajuste, uma compactação de linha dentro daquilo que eu acredito, que não estava sendo feito, ali era uma outra ideia. Agora a minha ideia é de a gente estar um pouco mais próximo, mais compacto, mais junto, e nesses momentos que nós fizemos isso, nós não sofremos na partida, os momentos que nós desorganizamos e que a gente faz a pressão para frente, quando entra o passe ninguém corre para trás, aí claro que nós vamos ter dificuldade. Então isso é um pouquinho de tempo, paciência, trabalho, e eu acredito sim que é um setor que talvez, se a gente encontrar boas oportunidades no mercado, a gente vai precisar, né? Porque nós temos jogadores aí que fogem um pouco a característica daquilo que a gente pensa, e claro que a gente está satisfeito. Reinaldo Zapata foge da característica que se pensa, zagueiro que constrói, que sabe jogar. Reinaldo Zapata foge da característica. Não que nós estamos satisfeitos com o que nós temos, a gente enaltece e valoriza o profissional que está aqui, mas se a gente tiver a oportunidade de elevar e qualificar, é um setor que nós precisamos. Boa noite, Thiago, Vinícius, Canto Rubro-Negro. Ainda no primeiro tempo, o Vitória demonstrou um cansaço físico, né? E logo no final do primeiro tempo, o Botafogo conseguiu fazer o gol. O que você pode avaliar da parte física do Vitória? Olha, na minha opinião também, né, respeito todas, eu vejo um time que competiu bastante, correu, duelou, né? Como eu falei, eu acho que está mais atrelado ao controle do jogo. 30 minutos pressionando, correndo para frente, fazendo força. Quando você tem a bola, você se desloca, você cria linha de passe, se movimenta, você pede a bola, você pressiona, então você faz muita força. E no momento da partida, você tem que baixar um pouquinho as linhas e controlar, ficar um pouco com a bola, descansar com a bola, até você começar a agredir novamente o adversário. Então acho que... Na verdade, primeiro que essa pergunta é de Vinícius, que é da equipe, eu não mandei, Paulo não mandou, a pergunta foi feita diretamente por ele. Inclusive essa parte física, a gente comentou na transmissão que o fato do Vitória ter jogado muito com a linha alta, ter pressionado muito, fez a rotação baixar depois dos 30, o que é normal. O problema é que realmente não controlou como deveria e acabou sofrendo mais do que deveria. Foi mal, vamos lá. Talvez esse equilíbrio entra muito naquela ansiedade de querer fazer as coisas acontecerem, darem certo rápido, de qualquer maneira. De qualquer maneira a gente não faz nada, pelo menos é o que eu acredito. Então eu vejo que fisicamente eles suportaram bem. Foi um trabalho já bem consolidado, desde físico, né? Falando do aspecto físico, desde o início da temporada, pelo profissional que aqui estava. O meu preparador físico segue essa mesma linha de trabalho. Eu acho que é mais os ajustes em determinados momentos da partida para a gente suportar melhor, talvez, os 90 minutos. E outro ponto que me chama a atenção, que eu vejo que foi até um aspecto positivo, atrelado ainda à parte física, foi terminar o jogo no campo do adversário, em cima do adversário. Necessidade. Condé também falou isso, que a gente terminou o jogo em cima do Cruzeiro, terminou o jogo em cima do Vasco até o último minuto. Necessidade. E não aqui atrás, com a nossa linha lá embaixo e esperando para jogar no erro, numa transição, deixando o campo muito grande, muito distante do gol. Então a gente conseguiu também no final da partida terminar com chances de gol, como foi a do Oswaldo. Acho que teve uma outra situação ali próxima que a gente poderia ter caprichado um pouquinho mais. Então eu vejo que, claro que sempre cabe espaço para evolução, mas eu vejo que foi positivo o aspecto físico, sim. Carpini, boa noite. Marcelo Góes, Portal à Tarde, Rádio Sociedade da Bahia. Após uma derrota complicada como essa, torcedor triste, chateado, você vai ter dias para trabalhar. E essa parte anímica, psicológica, também é um dificultador que você vai ter que contornar, né? Nesse tempo daqui para frente. Sem dúvida. É um fato que a gente convive com ele hoje. Acredito que a nossa primeira vitória vai trazer um pouco dessa confiança novamente. Esses atletas não desaprenderam a fazer o que eles já demonstraram aqui no Vitória mesmo e em outros clubes. Então esse período
de fundamental importância para nós aproveitar cada sessão de treino, cada período. Amanhã nós temos, para quem não jogou e quem jogou pouco, um jogo treino justamente para não só igualar a carga. Que comecem as piadas. Quem não jogou, jogou pouco. Eu tenho certeza que a galera tá fazendo piada disso. Quem não teve tanta minutagem assim, né? Fez menos de 45 minutos. Começa com esse jogou pouco, com certeza vai ter muito bem. Mas para que eu possa conhecer cada vez mais, otimizar esse tempo, conhecer o que eu tenho de melhor, pensando já na nossa retomada do Campeonato Brasileiro. E, como eu falei, o aspecto emocional é dia a dia, é confiança, é conversa, é o trabalho ali de 1 a 1, né? Entender que nós nos colocamos nessa situação e nós precisamos sair dela. Não faltam 5 rodadas para terminar a competição. Começamos agora, são 5 rodadas. Já vivi isso em outros momentos da minha vida e com certeza eles também. E a gente tem que se unir, se juntar, como eu falei, os elos bem fortalecidos para a gente dar uma resposta positiva para o torcedor que está carente de voltar a vencer, de voltar a sair alegre, feliz e contente cantando do Barradão, e a gente sente muito por isso. Carpini, boa noite. Giovana Rimla, da BTB Esportes. Perguntaram a você sobre o que você achava, qual o lado do campo precisava mais melhorar. Você falou da zaga, você falou da lateral. Eu queria saber de você, a parte ofensiva do Vitória, você também não acha que precisa de uma melhora? Porque a gente percebe que o Vitória até chega até ali a levar perigo ao adversário, mas sempre na finalização acaba pecando de alguma forma. Eu queria saber de você, você também não acha que Sim, precisa. É uma coisa que precisa imediatamente de melhoria dentro do Vitória? Sim, eu até comentei do aspecto ofensivo também, né? Até tomei um cuidado de falar para não parecer que nós vamos trazer jogadores com capacidade de finalização, e talvez a palavra capacidade de finalização parece que quem está aqui não tem capacidade. Eu acho que quem está aqui... Vou até mudar a tela. Deixa aí nos comentários o que é que você acha disso, porque aparentemente se tem, não tá demonstrando, velho. Não tô queimando o Luiz Adriano, Alejandro, não é isso, mas tem, até o momento tem demonstrado. Vamos lá, tem muito forte. Tem demonstrado? Difícil, vamos lá. Que entra mais nessa questão emocional, da ansiedade. A ansiedade, ela gera um certo descontrole e isso pode atrapalhar no momento decisivo, num passe final e numa finalização. Então, eu citei também que é um ponto que eu acredito que nós precisamos, e tendo oportunidades no mercado, né? Porque a gente sabe que a janela se abre, é um período curto, a gente tem se movimentado, o clube já tem se movimentado, eu recebi algumas situações, agora vou participar mais a fundo desses processos, talvez tentar ajudar com alguns nomes e mais do que isso, contratações de novo. Recuperar o que nós temos, esse é o grande desafio. Não adianta a gente trazer 2 ou 3 atletas de reforço e colocar dentro de um grupo não desmotivado, mas talvez desacreditado. Isso não pode acontecer. É só o início da nossa caminhada, a gente não vai se entregar, a gente não vai jogar toalha. O torcedor precisa nos ajudar, nós precisamos ajudar o torcedor, e para que a gente possa trazer esses caras para dar um gás, uma energia, uma vitalidade, né? Então, eu vejo dessa maneira e as coisas vão caminhar para acontecer. Carpini, boa noite. Evelyn Santos, do Mosaico Esportivo. A gente percebe que o Vitória ele tem mostrado bastante empenho, dedicação, esforço no início dos jogos, mas tem enfrentado dificuldades para criar chances e até mesmo uma força ofensiva consistente. Na sua opinião, o que você acha que precisa ser feito para mudar essa realidade do Leão e transformar esse esforço inicial em resultados concretos? Acredito que tudo passa pelo que eu falei anteriormente, né? Algumas oportunidades, passa por uma vitória, reconquistar e resgatar a confiança de alguns atletas, criar situações para que nós possamos ser uma equipe que agrida mais o adversário, um pouco mais ofensiva. Em 25, 30 minutos nós enfrentamos, como eu disse, uma equipe qualificada, e nós tivemos ali 3 ou 4 chances claras, uma com o Janderson, uma cabeçada do Bruno, que a gente ficou aquela situação do VAR, de pênalti ou não, uma finalização que o PK rolou para trás, o Luiz Adriano um pouco pressado, chances, escolhas melhores, teve situações da entrada da área, da intermediária, que eu vejo que é uma equipe que finaliza pouco, termina pouco a jogada, chuta pouco, a gente precisa chutar, precisa fazer a bola passar, precisa criar volume, isso é trabalho, isso é tempo, isso é estímulo e confiança para fazer, então é um processo. Carpini, boa noite, Nuno Krause da Rádio Tatiaia.
Carpini, hoje você promoveu uma mudança em relação ao esquema que vinha sendo utilizado pelo técnico Léo Condé, né? O Vitória vinha jogando com 4 homens no meio de campo, 2 na frente. Hoje você abriu os 2 pontas, Yuri Castilho e o Janderson, e colocou o Luiz Adriano de centroavante. Queria saber, esse é o sistema que você entende que seja o ideal para o Vitória neste momento, ou você pode fazer mudanças até para o próximo jogo contra o Atlético Goianiense? Obrigado. Boa. Não, são situações que a gente trabalha em cima de um pouco de cada adversário e de cada competição. Eu acredito que num jogo, como eu falei, nós já entramos perdendo de 1-0, então a gente precisava ser um pouco mais agressivo, um pouco mais ofensivo. O Luiz, assim como o Alejandro, ele tem essa capacidade de finalização, demonstrou isso na sua carreira, por mais que as coisas, né, às vezes ainda não aconteceram da maneira que nós esperávamos aqui, e com certeza ele também, mas a gente vai seguir trabalhando para que aconteça, porque capacidade todos eles têm, e de uma maneira que a gente pudesse criar um pouco mais de volume ofensivo. A gente percebeu algumas situações dos lados, né, do Botafogo ali pelas laterais, analisando jogos anteriores a esse, para que a gente pudesse explorar sempre esse lado contrário, e quando a bola circulasse a gente ter a dobra e ter um cara ali em cima da linha para crescer um pouquinho mais o campo, para a gente conseguir ter um pouco mais de efetividade, fazer a bola passar por mais vezes para poder criar mais chances de gols. Em alguns momentos funcionou, em outros momentos não, mas eu vejo de maneira positiva, principalmente a aceitação, né? Pouco tempo de trabalho para a gente sair com uma bola com um pouco mais de qualidade, mudando a bola de lado, não sendo tão pressionado. Claro que nós erramos, claro, e vamos errar de novo, só não vai errar quem não jogar. A gente vai errar, a gente vai acertar, mas a gente trabalha para isso. Mas a gente não coloca toda hora uma bola em disputa, a gente não faz toda hora uma bola longa. Não que eu não goste disso, em momentos do jogo vai acontecer, e estratégias em cima de cada adversário. Mas um jogo mais apoiado, mais construído, com trocas, com mais mobilidade, eu acho que nós temos capacidade para isso e as coisas podem fluir melhor. Coletiva de Carpini não fugiu de pergunta, falou de reforços, não concordo sobre Camutanga, concordo sobre o que ele falou de Daniel Júnior, enfim, já fiz aqui minhas pontuações. Lembrando que hoje, 19 horas, tem CantoCast, você vai ser redirecionado agora, tá? Espero você pra gente conversar, trocar uma ideia. Tamo junto, se puder, não esqueça de virar membro e de se inscrever no Canto. A meta é 100 mil até o final do ano. Lembrando que este vídeo é um oferecimento da Volt Sport. Tamo junto, acesse a loja Som Negou, garanta sua camisa da Volt, patrocinadora do Canto Rubro Negro, também do Vitória, muito parceira do Canto e muito parceira do Vitória. É isso, meu povo, tamo junto, um abraço. O Canto segue, né? Sempre seguiu, já seguiu momentos piores, faz parte. Vamos lá, valeu, fui!